que eu perguntei assim: quem ama laranja? Hoje em dia a gente ama tudo, né? Quem ama cachorro? Ah, eu amo meu cachorro. Quem ama carro? Ah, eu amo meu carro. Quem ama laranja? Ah, eu amo laranja. Então, quem ama laranja, vem cá. Aí o cara veio, deu uma laranja pro cara. O cara pegou a laranja, tem uma faca, descascou a laranja, arrancou a cabecinha dela, a tampinha, chupou, jogou fora, chupou, cuspiu semente, jogou a muxaca fora. Se você ama as pessoas como você ama a laranja, coitado de quem está perto de você. Que você acabou com a laranja, tirou o que ela tinha para você e o resto foi para o lixo. Na verdade, meu caro, você não ama a laranja, você ama é você. Viu como que a pessoa que não é feliz, ela entra na sua vida para tirar o que você tem, não para acrescentar? Quem não ama a si mesmo, entra na sua vida para tirar o caldo da laranja. Quando fica uma muxaca, lixo, vai procurar uma laranja bem cheinha para sugar essa também. A felicidade não encontro no outro. A felicidade eu encontro em Deus, e quando me aproximo de alguém é para que eu possa dividi-la e reparti-la. Esta felicidade só vem de um lugar, de Deus. Ser feliz com o que se é, com o que se faz, com o que se tem. Ave Maria, cheia, alegra-te Maria. Por quê? Ela é cheia de... Quem não vive na graça de Deus, não acha graça. A felicidade tem que ser cheio de graça, tem que ser a graça. A pessoa feliz é uma pessoa cheia da graça de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter uma vida solitária. Você vai ter amigos, desejo que você case, que você tenha filhos, que você veja os filhos dos seus filhos, e que a sua família seja numerosa, unida e feliz. Te faz feliz também, não faz? Claro que faz. Veja a cara da mamãe carregando o neném, toda feliz. Veja a cara do noivo, quando ele vê a noiva entrando na igreja, vestida como uma princesa, ele está feliz. Você estuda para fazer uma prova, faz e passa, você fica feliz. Você tenta tirar a carteira de carro, vai e tira, você fica feliz. Você quer uma casa maior e consegue comprar a casa própria, fica feliz. Você estava doente e é curado, fica feliz. Isso tudo nos torna felizes? Torna. Isso também faz parte da felicidade. Mas o que eu estou pregando para você essa noite é algo muito profundo, e eu quero que você me entenda. Tudo isso te torna feliz se você é feliz sem tudo isso. Se você é feliz por ser você. Se você é feliz pela graça de Deus, o resto vai somar e não dividir. 4 motivos as pessoas apresentam para serem felizes. Se você conhece alguém infeliz, um desses 4 motivos a pessoa faz. Quais são os 4 motivos de maior infelicidade das pessoas? Primeiro, reclamação constante. Todo mundo que reclama demais não consegue ser feliz, porque o reclamão, ele só vê o lado negativo, e quem só vê o lado ruim da vida não pode ser feliz. Segundo, o problema está sempre nos outros. Eu não tenho problema nenhum, errados são os outros, eu estou sempre certo. Se alguém errou é o outro, eu não. Essa pessoa é infeliz, que ela não cresce como ser humano. Terceiro, falta de perdão. Existem 2 pessoas que estão no seu coração. Quais são as 2? Primeiro, a pessoa que você ama muito. Segundo, a pessoa que você não consegue perdoar. Quando você não perdoa alguém, você tranca no coração. Agora você vai ficar trancando no seu coração quem não merece seu amor? Perdoa, até essa pessoa viver a vida dela, e enche o seu coração de pessoas que te amem. Tem gente que não ama ninguém, porque não consegue perdoar ninguém. O coração está cheio de gente com mágoa. Eu não vou em tal lugar porque fulano está lá. Fulano de tal eu não gosto, fulano de tal eu não... Como que você vai ser feliz? Quarto,
Pessoa que não aceita o passado. Eu não aceito o que passou, eu quero que seja. Olha para o passado, eu não aceito o que é passado. Como que você vai ser feliz se você não aceita que aquilo que passou, passou? Preste atenção que eu vou ler 17 motivos para sermos felizes em Deus. 17 motivos. Somos felizes porque fomos chamados à vida. Se nós estamos vivos, graças a Deus. Somos felizes porque fomos chamados à fé. Nascemos numa família cristã, uma família católica, que nos levou de pequenininho para sermos batizados e sermos adotados como propriedade de Deus. Somos felizes porque Deus nos amou primeiro, mesmo sem você merecer, mesmo sem você dar nada para Deus. Deus já te amava quando você estava no útero da sua mãe. O amor gratuito de Deus me faz feliz. Somos felizes porque nós também amamos a Deus. Se nós não amássemos, não estaríamos aqui. Somos felizes porque nós temos um Deus muito melhor do que imaginávamos. Vamos abrir só um parêntese. Olha para o padre aqui. Imagina se Deus te tratasse como você merece ser tratado. Imagina se Deus me tratasse como eu mereço ser tratado. Nós temos um Deus muito melhor do que nós imaginávamos. É um Deus que nos trata apesar de não merecermos. Somos felizes porque Cristo quis continuar homem depois da sua ressurreição. Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende os nossos traumas, Ele entende o que é ser humano, e não é fácil ser humano. Ser humano é muito difícil. Só você sabe a dor e a delícia que é ser você, ou não? Fala para o padre a verdade. Não é bom ser você? Não é bom ser você? Mas dói, ou não dói? Eu adoro o seu Padre Cris, mas como que dói, viu? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. E nós somos felizes porque Cristo entende essa verdade. Somos felizes porque sabemos que até a dor é caminho da ressurreição. Se Jesus sofreu, morreu e ressuscitou, é porque nós ressuscitaremos com Ele. Motivo de alegria. Somos felizes porque Jesus foi adiante de nós, preparamos um lugar. Nós sabemos que a morte não é o fim, tem algo muito melhor esperando por nós. Ô, gente, fala a verdade para o padre aqui. Viver é bom, não é? Viver. Ô, gente, eu adoro viver. O dia que eu morrer, espero que demore, você pode pôr na minha lápide: morreu um padre que adorava viver. Eu adoro viver. Por isso que eu tenho uma alegria em saber que depois da morte tem outra vida. Que Jesus disse assim: coisa que os seus olhos não viram, seu ouvido não ouviu, seu coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Se viver é bom, comer uma comida gostosa, fazer um passeio, estar com os amigos, a família unida, você ter saúde, você dormir numa cama quentinha no frio, você nadar com calor, isso tudo não é maravilhoso? Imagina o que nos espera no céu. Jesus falou que é muito melhor do que aqui embaixo. E olha que aqui embaixo não é nada ruim, hein? Deus, quando criou isso aqui, Ele viu que era bom. Só que o céu não é bom, o céu é... Você quer saber o que é o céu, o que é o inferno? Quer? Vou te mostrar hoje, aqui agora. Vamos começar pelo céu. Rapidinho aí. Pensa um momento da sua vida que você foi a pessoa mais feliz do mundo. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensou? Multiplica por 1 milhão. Multiplicou? Não é 1% do que é o céu. É bom, não é? Quer saber o que é o inferno? Pensa na sua pior tristeza que você já teve, a sua maior dor. Pensou? Multiplica por 1 milhão. Não é 1% do que é o inferno.
E isso é para você ter alegria de preparar a sua ida porque é bom. Esse é o motivo da nossa alegria. Somos felizes porque Jesus nos deu a tarefa de evangelizar com alegria. Você pode falar de Cristo, você pode ser feliz para que os outros conheçam a sua felicidade. Somos felizes porque Deus perdoará os nossos pecados, como perdoou o pecado de Pedro. Eu, quando morrer, eu vou te falar como que falou: oh, meu Deus, o Senhor tem misericórdia aí, porque eu tentei ser um padre bom, mas eu pequei demais. E eu tenho fé que assim como ele olhou para Pedro, e Pedro disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, e recebeu o perdão, ele haverá de me perdoar também. Nós somos felizes porque Deus vai curar a nossa cegueira, como curou a cegueira de Tomé. Toca aqui, põe a sua mão aqui, não seja uma pessoa incrédula, mas tenha fé. A fé nos faz felizes. Somos felizes porque Deus reavivará a nossa esperança, como fez com os discípulos de Emaús. Os dois saíram de Jerusalém triste e voltaram felizes, animados, cheios de vida. É a razão da nossa alegria. Somos felizes porque Deus aceita o nosso amor, como aceitou o amor de Maria Madalena, uma mulher possessa de 7 demônios. É capeta para ninguém colocar defeito, meu irmão. Deus libertou essa mulher dos 7 demônios, e ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Se Maria Madalena tinha 7 demônios, e foi a mensageira da ressurreição, e nós que não temos demônio nenhum, o que Deus pode fazer na nossa vida? É motivo de alegria. Somos felizes porque os nossos nomes estão escritos na palma das mãos de Deus. Se há um nome tatuado na palma das mãos de Deus, é o seu. Hoje passou um rapaz de camiseta, correndo, com o nome da namorada no braço. Tomara que case com ela, senão vai ficar difícil, não é verdade? Não vou contar o nome da namorada para não expor o rapaz. Aí eu vi uma tatuagem. Por que ele fez essa tatuagem no ombro, no bíceps? Para mostrar para ela que ele não está disposto a esquecê-la. Ela está gravada na pele dele, na carne dele. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito. Eu uso a palavra tatuado, nas mãos de Deus. Imagina uma mão fechada assim, ó. Quando você abre a mão, eu vejo escrito: Padre Christian. É a mão de Deus, meu nome está lá. Seu nome está lá? Se o seu nome está escrito nas mãos de Deus, quais os motivos que você tem para ser infeliz? Sendo que algo melhor Deus tem para nós. Somos felizes porque Deus está dentro de nós. O Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Somos felizes porque Jesus nos escolheu para sermos mensageiros da alegria. Um mundo triste precisa da alegria verdadeira. Padre, eu queria essa alegria. Então peça. Reze todos os dias: Jesus, eu quero ser feliz de verdade. Reze. Jesus. De novo. Jesus. Reza isso e te prepara. Quando você reza isso: Jesus, eu quero ser feliz de verdade. Jesus falou: então tá bom, então eu vou te fazer feliz de verdade. Mas para você ser feliz de verdade, algo está sobrando e algo está faltando. Aí quando você começa a rezar que você quer ser feliz de verdade, talvez Jesus tire da sua vida pessoas, situações, empregos. Aí você fala: mas eu queria. Calma, Ele sabe mais. Depois Ele começa a colocar pessoas, trabalho, situações. Quando você se abre à felicidade, é como uma criança que enche a mão de bala e fala com a mãe assim: mãe, pode escolher. A mãe mexe na mão da criança. Se ela vê que tem algo, você lembra daquela bala soft? Saiu da linha, mas uma bala parecia uma pedra de vidro. Você lembra daquela bala? Mais gostosa, mas matava à vontade, né? Os meninos engasgavam. Meu irmão mesmo ficou engasgado. Meu pai, pim, a bala voou longe. Tadinha, ela era gordinha, ficou sem ar.
tum, a bala caiu. Ele ficou, aí ele chorou. Quando parou de chorar, ele foi lá, pegou a bala. Meu pai, coça a bala. Era uma bala grande, não usa mais, saiu de linha, né? Mas a mãe, quando ela via essa bala, geralmente ela tirava essa, punha aquela bala chita, né? Aquela massinha daquela macaca, você lembra uma bala chita? E existe até hoje. Gente, rezar é isso. É você colocar tudo na sua mão e mostrar para Deus. Deus vai tirar aquilo que para você é gostoso, mas que pode fazer mal. Deus está vendo que está faltando coisa, Ele vai colocar. Aí você vai ser feliz de verdade. Eis aqui a serva do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra. Eu sou feliz, alegra-te. Aí Maria pega o neném, leva para Simeão. Simeão dá uma bisoiada em Jesus, olha para Maria e fala com ela assim, ó: eis que uma espada de dor transpassará a dor. Mas cadê o alegra-te, cheia de graça? Porque Deus sabia que por ela ser cheia de graça, na hora da espada, ela teria paz e confiança. Porque quem é feliz em Deus, não perde a esperança. Se Deus tira, é para Deus colocar algo. Você ama a Deus? Ficou a resposta como que é ruim? Você ama a Deus? Você quer ser feliz em Deus? Se alguma coisa você já perdeu, saiba que Deus está tirando algo menor para te dar algo maior. Deus te tira algo inferior para te levar a algo superior. Encerrando, tinha um menininho que queria ser super-homem. Aí o menininho falou com a mãe assim: ô mãe, me dá de aniversário uma roupa do super-homem. Criança tem essas coisas, fica vendo televisão e fica querendo imitar. A mãe comprou para ele uma roupa do super-homem, colocou a roupinha do super-homem, a cuequinha vermelha em cima da calça, colocou a capinha vermelha e ficava, avante. Tadinho, ele corria para a capinha voar, mas ele sabia que não estava voando, né? E ele ficava triste, porque ele sempre quis voar, e a mãe ficava de olho, que ele subia na janela para pular. A mãe falou: não pula não, que você não voa. Eu quero voar. E o menino era frustrado, era triste, porque qual era o sonho dele? Voar. Nas férias, eles foram para a praia. O que ele levou para a praia? A roupa do super-homem. E foi nadar com a roupa do super-homem. Depois que ele brincou lá na praia, foi fazer um castelinho, ele viu de longe um menininho sentado numa cadeira de roda. E ele ficou conduído e falou com o menino: vamos brincar junto? Ele falou: bom, mas eu não dou conta de correr. Ele falou: não, a gente faz castelinho de areia. E os dois casais ficaram amigos, conversando e vendo os meninos. Desligaram das crianças. Hora que eles escutam: papai, ô papai. Um menininho vestido de super-homem, para falar que era forte, pegou aquele coleguinha, colocou ele de cavalinho, segurou as pernas do menino e saiu correndo. Ele foi às pernas do menino. A hora que passou perto da família dele, aquele menininho paralítico, com os bracinhos abertos, que dava para os pais que choravam: veja papai, veja, eu estou voando papai, eu estou voando. Aquela criança que queria ser feliz por voar, foi feliz quando levou aquele que não podia a achar que estava voando pelas pernas dele. Você quer ser uma pessoa feliz de verdade? Faça feliz quem está perto de você. Tem gente que só olha para o próprio umbigo: eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Seu namorado também quer, sua mulher também quer, seu marido também quer, sua família também quer, seu vizinho também quer. Quem está do lado de você na missa também quer. Quem está atrás de você também quer. Quer ser feliz? Tente fazer as outras pessoas felizes. Toda quarta-feira, às 8:30 da manhã, entra na minha página no Facebook a enquete da missa da família. Falei isso na última missa. Toda quarta-feira entra. Não é o meu perfil, quase não mexo nisso. É a minha página. facebook.com Padre Christian Chancari. Vá lá e curta a página, para que tudo que eu coloque caia na sua. Hoje de manhã eu coloquei a chamada para a missa e coloquei assim:
Peguei aquele desenho da Divertidamente, coloquei alegria puxando a tristeza pelo pé. Não sei quem viu o desenho. Coloquei a alegria, fez tristeza. Escrevi assim: o que te faz feliz de verdade? Isso aí espalha. As pessoas foram e colocaram. Não está tempo de eu ler todos, que até agora à tarde eram quase 280 e poucos comentários. Como que eu vou ler isso aqui? Mas eu pego um ou outro, pegando o pessoal aqui de Divinópolis e algumas cidades aí que colocaram. E o final da nossa pregação, este final, ele vai sempre para o YouTube. Então o nome dessas pessoas com a cidade vão para o nosso canal e as pessoas vão ouvir a opinião que elas deram. Então toda quarta-feira, se você quiser me ajudar a preparar uma pregação melhor, eu vou fazer uma pergunta toda quarta. Hoje eu vou pregar sobre isso. O que você tem a me dizer disso? A hora que eu vou preparar a pregação, isso é o que eu falo sem mentir para você. Demora, mas eu leio um por um. Olha que eu não sou para jurar, mas na presença de Deus, juro para você, eu leio todos. Depois que eu leio todos é que eu preparo a pregação. Entendeu como que funciona? Hoje eu coloquei aqui algumas pessoas que responderam o que é ser feliz. O tema hoje é motivos para ser feliz e agradecer. Por que as pessoas são felizes? Peguei 3 pessoas de Divinópolis e algumas do Brasil afora. Leio, com isso nós finalizamos. Talvez as pessoas podem estar até aqui, né? Maria Aparecida Silva, aqui de Divinópolis, ela disse assim: estar feliz é estar em paz. E esta paz eu só consigo estando próximo de Deus, alimentando minha fé com a palavra. E fico triste quando a minha fé é abalada. Valéria Ribeiro, também de Divinópolis, colocou assim: o que me deixa feliz é saber que eu sou pecadora e não sou perfeita, mas que tenho um Deus que me ama muito e que sempre me ajuda nos piores momentos da minha vida, me dando ânimo para vencer. Gleice Murta, também de Divinópolis: ser alegre é permitir que o Espírito Santo nos revigore diariamente. É sentir que diante das nossas tribulações momentâneas, somos fortes para carregar nossa cruz. Somos totus tus, Maria. Somos todo teu, Maria, né? Bonito. Rogério Melo, Florianópolis, Santa Catarina: felicidade não é ter coisas, mas ser alguém grato a Deus por tudo que se é. Bonito isso, né? Claudiomiro Nalva Guimarães, da cidade de São Francisco, Minas Gerais: saber que Jesus Cristo vive, e como diz São Paulo, eu posso crer no amanhã. Por mais difícil que esteja a situação, saber que Ele, por Ele e nele, tudo pode ser mudado. Aline Mara, da cidade de Lavras, Minas Gerais: ser feliz é me sentir especial e querida pelas pessoas que eu amo. Isso me deixa super feliz. Falei isso, pessoas, né? Vera Lúcia de Souza, Bragança Paulista, São Paulo: padre, tenho um casal de filhos e 4 netos. Felicidade para mim é quando estamos todos reunidos e em paz. Família, bonito, né? Alcir Ribeiro de Fortaleza, Ceará: um abraço carinhoso a todos aí de Fortaleza. Grande audiência do nosso canal no YouTube. Recebi vários de Fortaleza. Peguei aqui do Alcir Ribeiro: o motivo da minha alegria é ser amada, como a senhora, né? Amada pelo meu esposo, sua compreensão e sua dedicação na nossa casa. Isso nos deixa felizes. Viu? O outro pode ajudar na nossa felicidade. Lucélia Lima, São José do Rio Preto, São Paulo. Ela pôs assim: o que me faz feliz é ver meus filhos contentes e com saúde. Procuro sempre conduzi-los à oração diária, pois acredito que Deus tudo é possível, e peço respeito e amor entre nós. Anabel Cavalcante, Brasília, ela escreveu: felicidade para mim é estar em paz, ver os meus filhos sorrindo e com saúde. Você nota que toda mãe, a felicidade da mãe é a felicidade, né? Ah, mas eu não entendo isso. Se você tiver filho, você vai entender. Só depois que tem filho que você entende isso. Hélida Flores, Apaputanga, Mato Grosso: a sua bênção, padre. Sabe o que me faz feliz? Essa aqui eu puxei pro meu lado, né? Ver os seus vídeos,
Seus vídeos me deixam felizes, são palavras sábias e abençoadas. Obrigado, Hélida. Um abraço a todos aí de Araputanga, Mato Grosso. Fiquei sabendo que os vídeos são usados no encontro de casais. Um abraço a todos aí. Cris Larroque, da cidade de Santa Inês, Maranhão. Ela pôs assim: o que me faz feliz é ter Deus no coração. Bonito, né? Kátia Alvarenga, Pindamonhangaba, São Paulo. É ser mais de Deus e com isso levar a minha família toda para o céu. Eu não sei o nome, mas veio em nome da Ágape Artigos Religiosos, Catolé da Rocha, Paraíba. Alegria de saber a cada momento que mesmo diante das minhas misérias e ingratidões para com Deus, Ele desejou e quis que eu nascesse e vivesse até aqui. Bonito. Por que ela é feliz? Porque ela vive, né? E o último da missa de hoje, Jaqueline Maria, do Rio de Janeiro. Ser feliz é ter saúde, paz e fé. O resto é consequência. Eu corro atrás. Muito bem, meus irmãos. Você que acompanha este DVD, está ouvindo esse CD, ou me acompanha pelo YouTube, toda quarta-feira nós vamos colocar às 8h30 da manhã uma enquete no nosso canal no Facebook sobre a missa da família, que à noite você é convidado toda semana a me ajudar a preparar a pregação. Como? Colocando lá o seu ponto de vista. Hoje, várias pessoas responderam a pergunta: o que me faz feliz? E pegando todas estas, eu pude preparar uma pregação bem enraizada na vida concreta do nosso povo. Você que escreveu o seu nome lá e deu a sua opinião, eu não li todos aqui porque é praticamente impossível. Selecionamos algumas pessoas de algumas cidades, mas sabe que a sua contribuição foi lida e eu a usei nesta pregação. E vocês aqui de Divinópolis, continuem lá, né? Se eu fosse por todos os Divinópolis, pelo que eu consegui contar, tinham lá quase 130 pessoas só de Divinópolis. Quer dizer, era uma homilia toda para ler tudo isso. Mas sabe que a sua contribuição foi lida e eu a usei para preparar os motivos que nos fazem verdadeiramente felizes. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida. Sua vida. Sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro Motive Ação. Uma proposta de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Eu quero começar o nosso encontro de hoje com um versículo de Jesus que deve impactar a vida de cada um de nós. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós não podemos perder tempo conhecendo todas as coisas e desconhecendo a palavra de Deus. Esta palavra tem o poder de nos salvar, de nos santificar e de nos guiar de maneira segura pelas estradas da vida. Infelizmente, o mal tem agido sorrateiramente na vida de tantas pessoas de uma maneira simples, mas de uma maneira diabólica, roubando o tempo. As pessoas não têm tempo. E quando se falta tempo, a primeira coisa que se corta é a vida com Deus. Então não é raro
Você vê pessoas assistindo um filme atrás do outro, lendo um livro atrás do outro, mexendo no WhatsApp, da hora que acorda, da hora que vai deitar, e estas pessoas afirmam: eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo para ter uma vida de oração. Saiba, isto também é uma cilada do mal, roubando-nos de Deus para que sejamos fracos, carentes e manipuláveis ao mal através da tentação, através do pecado. A mensagem de hoje fala da palavra de Deus, que é como chuva. A chuva cai do céu e ela não volta sem transformar a terra. Isaías, capítulo 55, versículo do 10 ao 11. Se a sua Bíblia está perto de você, marque este versículo. Se não, anote no papelzinho ou na tela do seu celular. Assim que você puder, grife isso na sua Bíblia. É uma mensagem de Deus para você e que pode mudar toda a sua história. A palavra nos diz: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Eita nós, hein? Que palavra maravilhosa! Deus está nos dizendo o que é a palavra dele. Porque hoje em dia, gente, vamos falar uma coisa rasgada aqui. Você confiar na palavra dos outros está difícil, hein? Está difícil. A pessoa fala, você diz que ela falou, ela nega. A pessoa falou que vai, você fica esperando, ela não vai. A pessoa fala por você nas costas, você vai tirar satisfação, ela fala que não falou, você empresta, ela fala que não emprestou. Então hoje em dia, o ser humano não anda confiando muito na palavra dos outros, não. Por isso, promissória, documento, contrato, tudo assinado, carimbado, registrado, fotografado, arquivado, guardado, e mesmo assim, chega na hora, eu não lembro disso não, eu não lembro de ter assinado isso não. Muitas pessoas não têm mais palavra. E infelizmente, tantas outras duvidam das palavras dos homens e jogam esta dúvida para a palavra de Deus. Ô, gente, por favor, vamos separar as coisas. Vamos separar alhos de bugalhos. Uma coisa é a palavra dos outros. Pessoa que não tem caráter, pessoa que não tem firmeza no que diz, pessoas mentirosas, duas caras, falsas. Tem gente assim no mundo. Mas, por favor, a palavra de Deus é uma palavra excelsa, uma palavra verdadeira, uma palavra que se cumpre. A palavra de Deus é verdade e vida. Veja como Deus enxerga a sua palavra, como Deus compara a sua palavra. É a mesma coisa que você perguntar para Deus assim: ó meu Pai, a sua palavra parece com o quê? Deus responde: olha meu filho, minha palavra parece com a chuva, parece com a neve. Muitas pessoas que estão me assistindo agora moram em lugar que tem neve. Mas a maioria talvez nunca viu neve na vida. Então nós entendemos melhor a questão da água. Mas a simbologia da neve, ela é fantástica. Eu entendi o quão é importante a neve em lugares
onde os rios se formam com o degelo. Quando eu fui à Terra Santa acompanhar um grupo, nós passamos por alguns países que nevam. E era período saindo ali do inverno, começando assim bem discretamente a primavera. E em vários lugares que passamos, lugares maravilhosos, nós vemos leitos de pedra assim, ó, sem água nenhuma. E ao redor as pessoas alegres, trabalhando, plantando. Aí eu perguntei para o guia, que estranho, a terra está tão seca, nós estamos ainda no fim do inverno, que alegria é esse ter esse povo? E o guia me respondeu, padre, tá vendo lá em cima? Aquilo tudo lá são montanhas de gelo. Nós estamos começando a primavera. Daqui a 2 semanas começa o degelo. E este leito seco, essas pedras secas, daqui a pouco terá rio, terá água e a vida voltará. A vida ressurgirá. Aí é essa explicação que ele me deu. Nós não temos aqui rios de degelo, porque na nossa região não neva, mas me alegrou porque eu entendi como Deus está comparando a sua palavra. Tal como a chuva e a neve caem do céu, assim é a minha palavra. Quando eu falo de chuva, quando eu falo de neve, eu estou falando de vida. E Deus compara a sua palavra à água. Água. E olha o que a água faz. Rega a terra, fecunda a terra, faz germinar as plantas, dar o grão e o pão para comer. Aí Deus está nos falando. Gente, assim como a chuva faz tudo isso, a minha palavra faz mais. A minha palavra faz mais no seu coração, na sua vida, na sua família. Assim acontece a palavra que sai da minha boca. Entenda o texto. Assim como a chuva cai do céu e leva vida à terra e fecunda a terra, dá grãos, o pão, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Você entende a importância de conhecer a palavra de Deus? A importância de ler a palavra de Deus? Leia a Bíblia todos os dias. Leia o Evangelho do dia. Leia um salmo, reze um salmo, medite a palavra. Mesmo que você não entenda, mesmo que você leia e não entenda o texto, coloque o texto no seu coração, coloque o texto no seu coração e peça para Deus que essa palavra se cumpra na minha vida, Senhor. Que esta palavra se cumpra na minha vida. Este é um texto que eu rezo todas as vezes. Aí eu contando um segredinho do Padre Christian. É um texto que eu rezo todas as vezes que eu estou preparando uma homilia, uma pregação, um retiro. Eu abro a palavra em Isaías 55, do 10 ao 11, e eu leio. Deus está me falando. Padre Christian, como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta para lá sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprir sua missão. Então eu rezo a Deus pedindo
Senhor, que esta tua palavra, direcionada a mim, que ela possa na minha vida produzir o seu efeito, executar a sua vontade e cumprir sua missão. Que maravilha isso! E como eu sinto a palavra de Deus penetrar no meu coração, penetrar na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. Nós somos irmãos. E aquilo que Deus tem para um, Ele tem para todos. A palavra de Deus é para todos que reservam tempo para conhecê-la. Leia mais a palavra. Quando você lê essa palavra, só pelo fato de você estar lendo, algo já começa na tua vida. O segundo passo é entender a palavra. O terceiro, praticá-la. Leitura, entendimento, prática. Tanto na leitura, como no entendimento, como na prática, nós precisamos clamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me dá gosto pela palavra. O Espírito Santo é quem me concede entendimento pela palavra. O Espírito Santo é quem me fortalece e me guia para praticá-la. Nós precisamos receber esta palavra. Assim como a terra ressequida clama ao céu pela chuva, assim o nosso coração clama pela palavra de Deus. Não sei você, mas eu quero na minha vida isso. E Deus sabe como quero. Eu quero que aquilo que a água faz com a terra, que a palavra de Deus faça em mim. Aquilo que a chuva faz com o mundo, que a palavra de Deus faça dentro de mim. Tal como a chuva cai do céu e para lá não volta sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que sai da minha boca, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. É o que eu peço para Deus, para mim, e se você deseja, peça para você isso agora. Senhor, eu quero receber o efeito da tua palavra, as consequências da tua palavra, as bênçãos da tua palavra. Executa na minha vida, Senhor, a tua vontade. Que a tua palavra se faça vida dentro da minha vida e cumpra-se em mim a tua missão. Que eu seja um missionário da tua palavra, que eu possa anunciá-la com a minha boca, com a minha vida, com o meu testemunho, com o meu jeito de ser. Você não precisa enfrentar a vida sozinho. Você não precisa passar por este momento difícil sozinho. Você não precisa se sentir uma pessoa perdida sem direcionamento. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode conhecer qualquer livro. Pensa aí no melhor livro que você já leu. É um livro. É do escritor, de um autor. E este livro, o autor é o próprio Deus. É palavra de Deus para nós. E quando você lê a palavra de Deus, Deus começa a fazer algo. Deus começa a fazer algo. Deus começa a fazer algo. Mas você precisa ler a palavra. E rezar. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Reze com a sua palavra. A minha mãe ganhou um vasinho de flor que tem que aguar todo dia. É uma flor muito bonita, mas ela é muito sensível. Então, quando você esquece de aguá-la, ela fica toda, ó. A minha mãe agoa,
ela fica toda bonita de novo. Um dia na minha oração eu lembrei desta palavra e deste vasinho de flor da minha mãe. Quando eu me sinto desanimado, caído, fraco, eu me alimento da palavra. O que a água é para a planta, o que a água é para o solo, o que a água é para a vida, a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim. Quando Deus foi criar os peixes, Ele falou com o mar. Quando Deus foi criar a árvore, Ele falou com o solo. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você arrancar a árvore do solo, ela morre. Se você tirar o homem de Deus, ele morre. Nós precisamos de Deus e da sua palavra. E não se esqueça, o mar sem peixe, ele continua mar. O solo sem árvore continua solo. Deus sem nós continua Deus. Mas nós sem Ele caminhamos para o nada. Que esta palavra possa guiar a nossa vida, possa nos abençoar e possa fazer germinar, crescer e frutificar em nós tudo aquilo que Deus já plantou dentro de nós. Esta palavra precisa ser orada, conhecida, ruminada e vivida. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Eu tenho certeza que esta palavra falou algo ao seu coração. Deixe o seu comentário. Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Quero mandar um abraço carinhoso a Maria Amélia. Ela nos enviou há um tempo um testemunho tão bonito, dizendo que ela começou a ler a palavra de Deus, a se interessar pela Bíblia, assistindo os nossos programas. E que a vida dela mudou da água para o vinho. Abraçando a ela, eu abraço a todos que têm zelo por esta palavra, que além diariamente, porque a sua vida está reagindo a Deus como a terra seca reage com a água. Envie este vídeo para alguém. Se você conhece alguém que precisa escutar esta palavra, esta pregação pode mudar uma vida, transformar uma história. Deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e toque no sininho para que você seja notificado dos nossos novos vídeos. Este é o nosso encontro. Motive Ação, levando até você uma proposta maravilhosa de autoconhecimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É uma bênção poder estar com você nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma para mais uma meditação e de maneira toda especial a respeito da Sagrada Eucaristia. Então, louvo muito a Deus por você estar agora comigo e por se permitir receber esta meditação que estou gravando e preparando com muito carinho para te ajudar
a ter uma Páscoa mais profunda, mais verdadeira, uma Páscoa de Jesus. Então, hoje, o tema, união da alma com Jesus na Santa Comunhão. Que maravilha, né, gente? Nunca é demais falar sobre a Eucaristia. E o texto bíblico está em João, capítulo 6, versículo 57. Veja só. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha, é isso que eu quero e é exatamente isso que eu busco, todas as missas que eu presido e as comunhões que eu recebo. Eu quero permanecer em Jesus. Eu não quero apenas estar com Jesus. Eu quero permanecer com Jesus. E quero que Ele permaneça em mim. Isso não é sonho, isso não é utopia, isso não é sentimentalismo, isto é realidade. O Senhor falou sobre isso. O Senhor disse qual é o caminho para isso acontecer. São Diniz, o Areopagita, ele vai dizer que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. Então, aquele que ama, ele quer se unir ao objeto do seu amor. Exatamente para se unir com as nossas almas, foi que Jesus Cristo instituiu a Sagrada Comunhão. Então, aqui nós temos uma resposta clara. Qual é o meio por excelência para nos unirmos a Jesus? A Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Jesus, que já se deu a nós como mestre, como modelo e como vítima. Como mestre, nos ensinando. Como modelo, nos mostrando que podemos fazer o mesmo. E como vítima, entregando a sua vida por cada um de nós. Então, você que tem anotado essas nossas meditações, coloque aí. Jesus já se deu a nós como mestre, modelo e vítima. Só lhe restava dar-se a nós mesmos como sustento, como comida, para fazer-nos um só conosco, assim como o sustento se identifica com aquele que o toma. Foi o que Jesus fez, instituindo a Eucaristia. Então, além de mestre, modelo e vítima, ele é também sustento. Ele é também alimento para nossa alma. Ele se deu, ele se entregou. E entender isso é muito importante para que as pessoas compreendam o valor da missa, o valor da adoração ao Santíssimo Sacramento, o valor de uma visita numa capela, de se colocar na presença de Jesus, de se preparar para comungar bem, para participar bem da Santa Missa e não assistir missa. A gente assiste filme, é jogo de futebol. Missa a gente participa. Todos que estão ali estão celebrando a missa. O padre é o presidente da celebração, mas todos concelebram. Jesus Cristo não pôde contentar-se com unir-se à nossa natureza humana. Com este sacramento, quis ainda achar o modo de unir-se a cada um de nós e de ser todo de quem o recebe. Então, Jesus não se contentou em ser homem. Ele que já era Deus,
e se torna homem no mistério da encarnação, no útero virginal de Maria Santíssima. Isso já é algo que dividiu a humanidade. O que ninguém imaginava, Jesus fez, Deus Pai fez na força do Espírito, assumiu a nossa humanidade, mas Jesus, ele não se contenta em assumir a nossa humanidade, a nossa natureza humana, mas com o sacramento, com a Eucaristia, ele achou um modo de unir-se a cada um de nós, a mim e a você, e de ser todo de quem o recebe. Então, quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, quando nós recebemos a Eucaristia, o Senhor está se unindo a nós. Ele está se unindo verdadeiramente a nós. Por isso que a oração de casa, ela não substitui a celebração da missa. Como que a pessoa vai receber a comunhão em casa? Como que ela vai comungar, receber a Eucaristia lá no quarto dela? Então, por isso é preciso a oração pessoal, claro, é preciso rezar em casa, importantíssimo, mas não podemos deixar de lado a missa, o sacrifício, o Senhor que continua se dando a cada um de nós. São Francisco de Sales tem um pensamento muito bonito sobre isso. Quero ler para você. Em nenhuma outra ação pode o Salvador ser considerado nem mais terno, nem mais amoroso do que nesta, na qual se aniquila, por assim dizer, e se reduz a manjar, a fim de entrar em nossas almas e unir-se aos corações dos seus fiéis. Jesus, que é o Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele quis se entregar a nós no pão consagrado, Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Gente, por mais que nós tivéssemos uma ideia elevada do que Jesus faria por nós e em nós, ninguém conseguiria imaginar que ele se daria em alimento a nós. Tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. É só Jesus mesmo. Isso é coisa do alto, isso é coisa de Deus. É simplesmente maravilhoso. Numa palavra, Jesus nos ama ardentemente. E porque ele quer unir-se conosco pela Eucaristia, a fim de que nos tornemos uma coisa com ele e o seu coração seja um só coração com o nosso. Então veja, quando eu recebo a hóstia consagrada, quando eu comungo na missa, quando eu acredito que ali está Jesus vivo e ressuscitado, quando eu faço a minha oração pós-comunhão, ali o meu coração e o coração de Jesus se tornam um. Gente, olha a sacralidade de receber a hóstia consagrada. Quando você comunga, quando eu comungo, o meu coração é um só coração com o de Jesus e o coração de Jesus é um só coração com o nosso. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Está se cumprindo essa palavra? Na comunhão, atenção, na comunhão, Jesus une-se com a alma e a alma com Jesus. E esta união não é de mero afeto, mas verdadeira e real. Então não é coisa da nossa cabeça, não. Ah, que linguagem bonita. Sei que o padre está falando uma linguagem emocional. É do coração. Isso aí é só uma questão emotiva. Não. É real. É real como o sol ao meio-dia,
quando nós comungamos, o Senhor está em nós, une-se com a nossa alma. São Cirilo de Alexandria, ele tem um exemplo bonito para falar o que acontece no momento da comunhão, quando nós recebemos a hóstia consagrada. Como dois pedaços de cera derretidos se misturam, assim o que comunga se torna uma coisa só com Jesus Cristo. Ô, gente, vamos pensar aqui, preste atenção. A pessoa que comunga, ela tem o coração de Jesus. A pessoa que recebe a Sagrada Comunhão se torna uma pessoa com Jesus. A nossa vida tem que ser diferente. O nosso testemunho tem que ser diferente. Quem tem o coração de Jesus, perdoa, não é uma pessoa colérica, aprende com os próprios erros. O que está mais difícil hoje, a pessoa é humilde, ela não quer se colocar na frente dos outros. Então veja como que a comunhão, ela me transforma, como que a comunhão me enche. Isso é profundo e lindo, né? E lindo. Para nos mantermos sempre em união com Jesus Cristo, aproximemo-nos frequentemente e com as devidas disposições da mesa eucarística. Não perca a oportunidade de participar de uma missa. E aqui eu não estou falando do mínimo, que é no domingo. Há pessoas que são de comunhão diária. O que é comunhão diária? Elas vão à missa todos os dias. Se algumas não podem ir à igreja, participam todos os dias das celebrações da missa pela TV, pela internet, pelo YouTube. Então são pessoas que procuram Jesus no dia pascal, a Páscoa semanal, que é o domingo, mas o procuram também sempre que tem oportunidade. Então aqui está falando, olha, não deixe a oportunidade passar. Pode participar da celebração da missa, participe. E olha o que vai dizer o bem-aventurado João de Ávila. Ele pega pesado aqui, ó. Os que censuram as pessoas que frequentam a comunhão fazem o papel do demônio, que tem grande ódio a este sacramento, porque dele as almas recebem o fervor para progredirem na perfeição. Então a pessoa que fica criticando você de a missa, falando mal de você ir à igreja, você que é de comunhão diária, a família fica, não, está rezando demais, está comungando demais, só quer ficar na igreja. Aqui, Santo Afonso diz que estas pessoas estão fazendo o papel do demônio, porque ele que não quer nos ver na igreja, é ele que não quer que nós comunguemos o corpo de Jesus para resistirmos às tentações. Já tem alguns anos, a mãe de um acólito, aqueles jovens que me ajudam na missa, brincou comigo, estava muito preocupada com o filho, que ele ficava o final de semana todo na igreja. Eu falei, filha, dobre o seu joelho e louve a Deus. Quantas mães gostariam que o filho ficasse o final de semana todo ajudando missa, ajudando em encontros, em retiros? Quantas mães estão com o filho aí na boca da droga, em más companhias, no alcoolismo, namoros que os pais sofrem? Então, cuidado, gente, que sem
querer, eu acredito que as pessoas não querem, muitos fazem aqui o papel do demônio, criticando missa, criticando quem vai à missa, criticando igreja, criticando celebração. O nosso PCE de hoje é passar numa igreja e fazer 5 minutinhos de adoração. Ir no sacrário, onde está Jesus vivo, fazer a sua prece, o seu agradecimento e dizer para você mesmo, ali está Jesus. No sacrário está Jesus. Eu estou com ele e ele está comigo. E outra coisa, gente, que hoje, infelizmente, está se perdendo muito a noção, é como e quando eu posso comungar. Não é só questão de ir à missa e comungar. Nós precisamos buscar a conversão, a penitência, a mudança de vida. Se eu estou num pecado mortal, eu não posso comungar. Se eu tenho naquela celebração raiva no meu coração, desejo de vingança, sentimentos ruins, inveja, principalmente, eu não posso comungar. Então, por isso que Santo Afonso vai dizer, ir à igreja frequentemente e com as devidas disposições da Eucaristia. Então, a pessoa tem que estar preparada para comungar, buscando uma conversão, buscando mais a Cristo, buscando ser mais de Deus, evitando ocasião de pecado. Não é verdade? Então vamos rezar, gente. Feche os teus olhos um instante. Vamos fazer essa prece ao Senhor. Ah, meu Jesus, eis o que vos peço e quero sempre pedir-vos na santa comunhão. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Vamos escrever isso agora aí nos comentários. Escreva aí, unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. É Jesus dizendo isso para você. É Jesus falando isso para os idosos, papai, a mamãe, as crianças, a família, homens e mulheres. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Sei que não vos separeis de mim, se não for eu o primeiro a me separar de vós. Todo o meu medo é que no futuro venha eu a separar-me de vós, pelo pecado, como diz outrora. Por piedade não o permitais, ó meu amadíssimo Redentor. Não permitas me separar de ti. Até a morte estarei sempre exposto a este perigo. Conjuro-vos, pelos merecimentos de vossa paixão, deixai-me antes morrer do que cair nessa desgraça. Repito e vos peço a graça de repeti-lo sempre. Não permitais que me separe de vós. Não permitais que me separe de vós. Durante o dia de hoje, você pode colocar esta frase na sua carteira, ou no lugar de destaque na sua casa, para você rezar quantas vezes você quiser. Não permitais que me separe de vós. Não permitais que me separe de vós. Amém? Ó Deus de minha alma, amo-vos, amo-vos, quero amar-vos sempre, e não amar senão a vós. Protesto à face do céu e da terra, só a vós quero e nada mais. Jesus meu, escutai-me, eu repito, só a vós quero e nada mais. Ó Mãe de misericórdia, Maria, intercedei neste momento por mim,
Obtende-me a graça de não me separar mais de Jesus e não amar somente Jesus. Amém. Gente, que reflexão bonita sobre a Eucaristia. Deixe o seu comentário, o que mais tocou ao seu coração. Quem sabe não é o sumiço que você está de igreja, de missa, é hora de voltar, é hora de participar. Muito bem, finalizando, deixe o seu comentário. Eu quero ler o que a meditação de hoje falou ao seu coração. Jesus quer estar com você. Então, procure-o mais vezes na Sagrada Comunhão. Procure participar da Santa Missa sempre que possível. Aos domingos sempre. E durante a semana é graça, é bênção. Compartilhe este vídeo com os seus contatos, com a sua família, seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Olha, gente, aproveitando que nós estamos aqui em família, peço desculpas pelas 2 vezes aí que eu bocejei, né? Abri a boca. É porque estou um pouco cansado, estou gravando este vídeo aí, já é quase 00:30, mas precisava entrar aí a meditação de quinta-feira. Mas é assim, precisamos ter fidelidade nas coisas de Deus. Mesmo cansado, mesmo com sono, precisamos ter fidelidade com as coisas de Deus. Não podemos brincar com a evangelização. Espero que esta meditação ajude você a encontrar-se com Jesus mais vezes na Sagrada Comunhão e que a partir da Sagrada Eucaristia nós possamos receber a vida eterna. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até a nossa meditação de amanhã.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que bom estar com você para mais um momento de meditação. Estamos vivendo a segunda semana da Quaresma. Estamos nos preparando bem, graças a Deus, para celebrarmos a Páscoa de Jesus. E hoje trago mais uma meditação para esta nossa caminhada quaresmal. Este verdadeiro retiro, buscando a Deus, deixando-se encontrar por Ele. Hoje, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Como devemos preparar-nos para a morte? É um assunto que algumas pessoas não gostam. Eu mesmo tinha muita dificuldade quando era sobre a minha família, um amigo próximo, sobre a minha morte mesmo. Mas nós precisamos refletir sobre isso. É a nossa única certeza. Isaías, capítulo 38, versículo 1, anote este texto. Dispõe de tua casa, porque morrerás e não viverás. Numa outra tradução, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta casa pode ser a nossa casa, a nossa família, mas claro que pode ser também o nosso coração, a nossa vida, esta nossa caminhada de peregrinos. Diz Santo Ambrósio, vamos prestar atenção nessa reflexão que Santo Ambrósio faz. Morrem, felizmente, os que, no tempo da sua morte, estão já mortos para o mundo, isto é, desligados daqueles bens de que forçosamente os deve separar a morte. Mister, pois, se torna que desde já aceitemos a privação dos bens, a separação dos parentes e de todas as coisas da terra. Se não fizermos isso voluntariamente durante a vida, seremos forçados a fazê-lo na morte, mas então com extrema dor e com risco da salvação eterna. O que Santo Ambrósio nos faz refletir? Que durante a nossa vida, claro, nós vamos usar aquilo que temos, vamos amar as pessoas, é claro que vamos, a nossa família, os nossos amigos próximos, colegas de trabalho, etc. Temos que cuidar das nossas coisas, né? Não tem pé de dinheiro? A gente trabalha, então cuidar bem das nossas coisinhas, da nossa casa, dos nossos hobbies. Mas não devemos nos apegar a isso. Quem se apega a pessoas mais do que a Deus, quem se apega às coisas mais do que a Deus, esse sofre muito na hora da morte. Porque ali ele terá que abrir mão de tudo isso na marra, na força, ele não tem opção. Então, enquanto temos opção, devemos colocar a Deus acima disso tudo. Porque um dia nós vamos abandonar isso tudo. Não há como levar conosco, no dia da nossa morte, tudo o que temos
e todos os que amamos. Tem gente que tem a síndrome de Faraó, né? Não sei se você já sabe, mas aquelas grandes pirâmides do Egito são túmulos. E o Faraó acreditava que na outra vida ele iria precisar de tudo que ele teve nesta. Então, junto com o Faraó, enterravam-se tesouros, muita comida, seus melhores soldados, esposas, serviçais. Então, olha o pânico que aquele povo do Egito tinha quando o Faraó adoecia. Que o cara levava tudo com ele, tudo que era dele, todas as roupas, as joias. Tem gente que tem essa síndrome, né? A pessoa ainda não acordou que ela não vai levar nada. Nem a roupa que nós seremos sepultados, nós escolhemos. Há pessoas que já deixam a roupa. Olha, se eu morrer com essa roupa aqui. Mas a maioria nem preocupa com isso e nem devemos preocupar. Só levaremos o amor, as boas atitudes, a fé em Jesus Cristo, crida no coração, professada com a boca. É isso que no final valerá a pena. A este propósito, observa Santo Agostinho, que para morrer em paz, olha, quem não deseja morrer em paz? Dizem que a morte é que tem a melhor memória do mundo. Ela nunca esqueceu ninguém. Então ela também não vai te esquecer, nem a mim. Então, como morrer em paz? Santo Agostinho vai dizer, é muito vantajoso colocar em ordem durante a vida os negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens que é preciso deixar, a fim de que não termos de nos ocupar, então, senão da nossa união com Deus. Ele está falando aqui sobre a tal da herança, né? Que muito mais divide a família do que une. Quantas famílias eram unidas até que a herança os separou? Cada um passando o perno no outro, você ficou com uma fazenda maior, você ficou com mais dinheiro, o seu carro é mais novo. Então aqui, Santo Agostinho está falando, olha, quando você chegar já numa certa idade, já faça aí a divisão dos seus bens, para você no leito de morte não ficar se preocupando com essas coisas. Eu já acompanhei pessoas no leito de morte muito chateadas, porque a família estava brigando pelos bens. A pessoa nem tinha falecido ainda e estavam lá no ouvido dela. Que coisa, né, gente? Nem respeitam ali a pessoa no leito de morte. Então nós devemos deixar essas coisas da terra para aqueles que ficarão aqui, para que no momento da nossa morte nos ocupemos com Deus. Só com Ele, com a nossa salvação. É isso que está dizendo Santo Agostinho. Os últimos momentos da vida são demasiadamente preciosos para serem desperdiçados em pensamentos terrestres. Exatamente. A pessoa está ali no leito de morte, ela tem que ficar pensando em conta de banco, na empresa, nos carros. Não. É momento de se lançar em Deus. É momento de buscar o céu. É momento de uma revisão de vida. Mas tem uma questão que será respondida. Que época da vida nós devemos nos preparar para a morte? Quando será a nossa morte? Que dia o Senhor irá nos chamar? São perguntas
que darão sentido àquilo que iremos ainda refletir. É na morte que se acaba a coroa dos escolhidos, porque então que se recolhe a maior soma de merecimentos, aceitando os sofrimentos e a morte com resignação e amor. Então não é ficar blasfemando, reclamando, não, mas aceitar. Aceitar que toda vida tem um início e tem um fim. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Semelhantes sentimentos não os poderá ter na morte quem não os tiver exercitado durante a vida. Então nós não precisamos esperar, me entenda bem, chegar lá no leito de morte para nos preparar. Não, não, não. A preparação para a morte, ela perpassa toda a nossa vida. Nós não vamos esperar, e se é que nós poderemos esperar aquele momento do leito de morte para fazer tudo o que gostaríamos durante a vida. Isso para quem tem tempo, porque muitas pessoas morrem de repente, repentinamente. Um ataque fulminante do coração, um acidente, uma queda. Essa pessoa não tem nem tempo ali de arrepender, nem de fazer uma confissão, nem de comungar. Então é preciso estar preparado. É preciso estar preparado com este fim. Pessoas que têm por hábito renovarem todos os meses a prostetação da boa morte com atos cristãos de fé, esperança e caridade, com a confissão e a comunhão. Então, sempre nós devemos professar o nosso ato de fé, o ato de esperança, o ato de caridade, não guardar pecado, cuidado para que o seu coração não seja um depósito de pecado. Sempre que necessitarmos, procurar uma boa confissão, procurar a sagrada comunhão, não faltar de missa, principalmente a missa dominical, e fazer tudo isso como se já estivesse no leito de morte. Então pense assim: se eu estivesse para morrer, eu gostaria de ter tempo de rezar o ato de fé, de esperança, de amor, fazer uma boa confissão, colocar a minha casa interior em ordem. Depois da confissão, participar da Santa Missa, para receber a Sagrada Eucaristia. Então nós não vamos esperar chegar o final da nossa vida, nós podemos fazer isso já em vida. Você está me entendendo? Assim nós vamos ter uma vida imersa em Deus, e quando Deus nos chamar, Ele não nos encontrará despreparados. A própria Escritura vai dizer: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontre a fazer isso. Então aquele servo que está dormindo, está comendo, está aproveitando a vida, a hora que o patrão chega e ele não sabe que o patrão vai chegar, está tudo desarrumado, ele dormindo, não fez o que deveria, agora é tarde, né? O patrão já chegou. Jesus, quando fala sobre isso, ele está falando do nosso chamado, da nossa morte. Nós não sabemos quando será. Então, o que devemos fazer? Procurar, com a graça de Deus, estar preparado.
Eu brinco muito, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, viu? Estar preparado para que quando a morte chegar, nós possamos subir. Porque tem muita gente que vai descer mesmo. Ah, tem muita gente que vai descer mesmo, igual num tobogã. Então é preciso procurar esta intimidade com Deus e estar preparado para o último dia, todo dia. Não deixar para fazer o bem amanhã, não deixar para pedir perdão amanhã, não deixar para amar amanhã, não deixar para ajudar amanhã, porque amanhã pode não chegar. Então tudo é no aqui, tudo é no agora. Procurar no aqui e no agora estar preparado, como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Quem espera a toda hora a morte, ainda que venha subitamente, não pode deixar de morrer bem. É uma grande verdade? É uma grande verdade? Quem espera a toda hora a morte, quer dizer, não é que você fica o dia todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não é isso. É preparar o nosso espírito, é ter uma vida de oração, leitura da palavra, intimidade com Deus, confissão, comunhão. É assim que nós estaremos preparados. Porque quantas pessoas fazem isso só no fim da vida? E se é que nós sabemos quando será o nosso fim, né? A grande serva de Deus, irmã Catarina de Santo Alberto, na ordem de Santa Teresa, estando para morrer, ela gemia e dizia. Então veja só, a irmã Catarina, no leito de morte, ela começou a gemer. As irmãs todas a cercaram e ela disse: minhas irmãs, não é o medo da morte que me faz gemer, porque há 25 anos que eu a estou esperando. Gemo por ver tantas pessoas iludidas que vivem no pecado e esperam para se reconciliarem com Deus à hora da morte, em que eu, com dificuldade, posso pronunciar o nome de Jesus. Então, o sofrimento da irmã Catarina no leito de morte não é pela morte dela, porque ela diz para as irmãs que há 25 anos ela está se preparando para morrer. Há 25 anos ela pensava: se eu morrer agora, eu quero o céu, eu quero Deus. Desde que Catarina entrou para a ordem de Santa Teresa, ela se preparava todos os dias para a Santa Morte. Então, para ela, não é um medo, não é um inesperado. Ela viveu como se cada dia fosse o último. Você compreende? E por que ela está gemendo? Por ver tantas pessoas iludidas. E como tem gente iludida, viu? Como tem gente iludida. Pessoas iludidas que vivem no pecado, esperando para se reconciliarem com Deus na hora da morte. Aqui eu tenho apenas uma pergunta: qual é a hora da nossa morte? Quem sabe isso? Então isso é papo furado. Isso é conversa para boi dormir. É quem não quer arrepender mesmo, quem não quer mudar de vida. Porque o momento é agora. O dia é hoje. Se eu não estiver preparado para morrer hoje, quem me garante que amanhã eu estarei? Então não vamos ficar empurrando a nossa salvação com a barriga. Não vamos deixar para depois.
depois eu vou à missa, depois eu me confesso, depois eu rezo mais, depois eu pratico obras de caridade. Aí depois não tem depois. Aí não tem depois. E aí? Como fica? Santo Afonso vai dizer: examine-te, meu irmão, e vê se tens o coração apegado em alguma coisa aqui da terra. Pode ser uma pessoa, um posto, uma casa, uma riqueza, alguma sociedade, divertimentos. Lembra-te que não és eterno. O ser humano precisa meditar sobre isso. Eterno é Deus. Eu não sou eterno. Eu tenho início, meio e fim. Tudo que nasce morre. Então nós devemos ir nos desapegando dessas coisas com a certeza: eu não ficarei aqui para sempre. E como tem gente que sofre e põe sofrimento nisso, uma pessoa que vai chegando numa idade mais avançada e próprio da velhice, vê as forças diminuindo, talvez a memória falhando, o olho já não vê direito, o ouvido já não ouve, e a pessoa vai perdendo as forças, ela vai ficando degatente. Aquilo para ela é o fim do mundo, porque na cabeça dela ela ia ficar aqui para sempre. Aí o corpo começa a mostrar que não. Nós estamos aqui em processo. Nós estamos aqui numa passagem. Então precisamos ter na nossa cabeça isso: eu não sou eterno. Tudo terás de deixar um dia. E talvez em breve. A gente não sabe. É por isso que com Deus eu tento ser o melhor cristão, o melhor padre a cada dia, para que se aquele dia for o último, que Deus me encontre trabalhando para Ele, que Deus me encontre falando dEle, que Deus me encontre o amando, o servindo, o adorando. Não é para amanhã, não é para depois. Não é para amanhã, não é para depois. Oferece desde já tudo a Deus, estando disposto a privar-te de tudo quando lhe agradar. Ou seja, será que já em vida nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para não perder a Deus? Será que Deus, ele é suficiente? É claro, quando nós entregamos tudo a Ele, Ele nos devolve tudo. Quem entrega com a mão aberta receberá. O problema é quando nós estamos apegados a pessoas, apegados ao dinheiro, apegados às coisas, apegados a nós mesmos. Aí essas pessoas não gostam de descobrir que não são eternas, né? Porque acharam que teriam tudo isso a vida toda. Então devemos preparar o nosso coração para a nossa morte e para a morte de quem amamos. Porque na verdade não é morte, é uma passagem. A morte é o início da verdadeira vida. Para viver é preciso morrer. Precisamos trabalhar no nosso coração estas coisas. E olha o conselho do santo: faze como se cada dia fosse o último de tua vida, e cada ação a última que praticas, a última oração, a última confissão, a última comunhão. Então aqui está o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, e que o será para toda a nossa vida. Precisamos fazer isso o resto dos nossos dias. Viver este dia como se fosse o último da nossa vida.
e prestar atenção no último dia da vida e que as nossas atitudes serão também as últimas. Então, quando você for abraçar os seus pais, abrace como se fosse a última vez. Tenho certeza, o abraço seria mais demorado. Abrace os seus filhos como se fosse a última vez. Ore, faça a sua oração como se fosse a sua última oração. Participe da Santa Missa como se fosse sua última Eucaristia. Quando você for confessar, confesse como se fosse a sua última confissão. E aqui eu estendo para as coisas mais simples. Vai almoçar, almoce como se fosse o último almoço. Tome aquele café que você tanto gosta como se fosse o último. Brinque como se fosse a última brincadeira. Baile como se fosse a última dança. E aqui não é colocar o ser humano para baixo. Ah, padre, que coisa triste. Não, não, não. Aqui é encher de significado tudo o que fazemos, porque um dia será o último mesmo. Nós temos um defeito muito grande, meus irmãos, que é o depois. Ah, hoje eu vou abraçar minha mãe de qualquer jeito, depois eu abraço direito. Hoje eu vou dar só um dialzinho de longe, depois eu beijo. Hoje a gente vai só comer uma coisinha aqui, depois a gente faz algo melhor. É por causa do depois que nós temos um presente tão pobre. É por causa do amanhã que nós temos um presente tão apequenado. Que se nós soubéssemos que é verdadeiramente o último dia, nós faríamos tudo diferente. Tudo diferente. Eu não me lembro o filme, mas eu assisti há tempos um filme que não me lembro o que acontece ao certo. Eu sei que o rapaz, ele morreu. E quando ele chega do outro lado, ele poderia escolher uma prova. E esta prova lhe daria mais um dia de vida. Hora que o sol nascesse, ele voltaria à terra. Hora que o sol, terminasse o seu ciclo, hora lá no pôr do sol, ele então desapareceria, indo para o céu. E o bonito do filme, o filme passa durante este dia. Tudo para ele é bonito. Tudo para ele é mágico. Uma borboleta que posa no dedo, uma criança que brinca, um cachorrinho que late, ele se encontrando com a sua família, abraçando a sua noiva, indo no local de trabalho, vendo tudo aquilo. Quer dizer, aquele dia para ele foi o melhor dia da vida dele. Por quê? Porque ele estava presente. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha depois. É isso que Santo Afonso está desafiando a mim e a você. A viver cada dia na intensidade daquele dia e preparando o céu. Fazer tudo como se fosse a última vez. Amar como se fosse a última vez. Perdoar como se fosse a última vez. Participar da missa, confessar, ler a Bíblia, orar como se fosse a última vez. Isso muda a vida. Isso muda totalmente a nossa vida. Então não esqueça do nosso ponto concreto de esforço. PCE. Faze como se cada dia fosse o último da tua vida e cada ação a última que praticas. É isso que nós vamos praticar hoje. Tudo que você fizer no dia de hoje, faça como se fosse a última vez. Se é para abraçar, meu filho, mas abraça como se fosse a última vez.
tome o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, vá para o seu trabalho, vá para a sua academia, faça a sua caminhada, se encontre com quem você ama como se fosse a última vez. Você verá que tudo fica mágico. É um dia inesquecível. Esqueça do depois. Não tem amanhã, você tem hoje. Você tem hoje. Só tenho hoje para amar. Amém? Finalizamos a meditação desse dia com uma oração de Santo Afonso de Ligório. Então vamos fechar os nossos olhos. Ó meu Deus, só poucas horas me restam. Nelas vos quero amar quanto possa na vida presente, para mais vos amar na outra. Pouco tenho para vos oferecer. Ofereço-vos os meus padecimentos e o sacrifício da minha vida, em união com o sacrifício que Jesus Cristo vos ofereceu por mim na cruz. Senhor, as penas que sofro são poucas e leves em comparação com as que mereci. Tais como são, aceito-as, em testemunho do amor que vos tenho. Resigno-me a todos os castigos que me queirais infligir nesta vida e na outra, contanto que vos possa amar na eternidade. Castiga-me tanto quanto vos aprouver, mas não me priveis do vosso amor. Sei que não merecia mais amar-vos, por ter tantas vezes desprezado o vosso amor. Mas vós não podeis repelir uma alma arrependida. Pesa-me, ó meu supremo bem, de vos haver ofendido. Amo-vos de todo o coração e em vós ponho toda a minha confiança. A vossa morte, ó Redentor meu, é a minha esperança. Deposito a minha alma em vossas mãos chagadas. Maria, minha querida mãe, socorrei-me neste grande momento. Desde já vos entrego o meu espírito. Dizei a vosso filho que se apiede de mim, que tende piedade de mim. A vós me recomendo, livrai-me do inferno. Amém. A primeira oração que geralmente uma criança aprende é a Ave Maria. E deve ser esta a nossa última oração, pedindo a intercessão de Maria na hora da nossa morte. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Coloque agora o seu comentário. O que a meditação de hoje falou ao seu coração? Qual a parte que mais te tocou? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal,
Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Toque no sininho para ativar as notificações. E me ajude, gente, a espalhar a boa nova. Me ajude a espalhar esperança, espiritualidade. Envie o link deste vídeo para sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, grupos de WhatsApp. Vamos levar as pessoas a pensar que elas não são eternas e que ninguém ficará para semente. Cada dia é um dia para prepararmos-nos para a boa morte. A pessoa que não tem tempo preparando a eternidade dela, ela vive perdendo tempo, porque no final é só este tempo que fará a diferença. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, as pessoas próximas, que você seja verdadeiramente um canal de Deus para estas pessoas. E não se esqueça do nosso PCE, ponto concreto de esforço. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida e cada ação a última que praticas. Vamos viver como se hoje fosse nosso último dia. As nossas atitudes como se fossem as últimas. E prepare, você terá um dos melhores dias da sua vida. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto. Permaneça em paz. E nos encontramos amanhã para mais uma meditação da Quaresma. Estou muito feliz por estar com você todos os dias. Forte abraço.